Pronto. Então, vamos lá. Cat, muito obrigada novamente por ter aceitado esse nosso convite. Estamos muito felizes. Imagina. E estamos ansiosos para conhecer um pouco sobre a sua trajetória. Bom, bora. Olá, eu sou a Tamara. Eu sou a Thaís. E hoje, no nosso quadro Babu Convida, recebemos uma youtuber que tem um canal voltado para o público LGBT. Bom, Catarina Alexandre é o nome por trás de Hey Cat. Ela é DJ e uma famosa influenciadora no mundo LGBT. Bom, então conta pra gente um pouco de como foi o seu interesse, como surgiu o interesse inicial em criar o canal Hey Cat, qual que foi sua proposta ali inicial para essa criação? Bom, na verdade eu nunca tive muito esse intuito de trabalhar com redes sociais, acho que nunca tinha pensado, nunca foi minha praia, essa área, enfim, até essa exposição. Só que aí logo que eu virei DJ, eu vi que as pessoas elas tinham muito interesse nos conteúdos que eu fazia. Só que assim pelo Instagram, eu já passava alguns conteúdos e a galera curtia muito os conteúdos que eu passava por lá, mas eu achava que era talvez pouco o que eu podia falar. E quando eu resolvi criar o canal no YouTube, eu pensei um pouco sobre o que as pessoas queriam ouvir. Então eu peguei histórias reais assim que eu já tinha passado e tanto que meu primeiro vídeo foi sobre relacionamento abusivo. Então eu peguei sobre algo que eu tinha passado, eu percebia que tinha muitas meninas ali que também passavam pelo mesmo, que estavam no meio disso e não sabiam muito como lidar, o que falar, o que fazer, o que não fazer. Então eu meio que vi ali no canal do YouTube uma válvula de escape para poder contar um pouquinho da minha história e ver se dessa forma eu conseguiria atingir as pessoas da forma que eu gostaria de atingir. Então eu acabei tendo esse primeiro vídeo de uma forma bem transparente, sincera, um pouco antes assim das pessoas me conhecerem realmente como Hey Cat, a DJ, então me conheceram um pouquinho ali. Então a partir daí que eu acho que foi criando, né? Não um personagem, porque eu não me considero um personagem, mas assim, foi criando tudo assim em cima do que eu faço. Então ali foi o ponto inicial assim de ver que tinha muitas meninas e tem muitas meninas que se comparam comigo no sentido de, pô, eu vivo as mesmas coisas que ela e eu sei que ela tá passando, então talvez isso possa ser, né, alguma ajuda, pode ajudar de alguma forma. Então, principalmente, meu intuito era esse, ajudar de alguma forma, nem que fosse de uma forma bem mínima, assim, mas se tocasse em alguém da forma que deveria tocar, já tava ótimo. Você entrou suprindo ali uma coisa que não tinha, né? Um diálogo com uma Sim. comunidade que não tinha ali ainda esse espaço. Sim, nossa, meu primeiro vídeo, eu não faço nem ideia quanto tempo faz, mas acho que faz uns 3 anos, porque a minha cachorra era filhotezinha, então acho que faz uns 3 anos. E foi muito nisso, assim, eu não tinha intuito nenhum de ter seguidores, de ter tudo de inscritos. Eu só falei, pô, vou pegar a câmera, vou gravar e vou contar o que tá rolando. Porque só por já ser uma mulher lésbica, já tinha um posicionamento diferente. E aí também para por abordar, né? Porque se a gente for parar pra pensar em 3 anos, só 3 anos, mas pô, em 3 anos acontece muita coisa, né? Acho que 3 anos atrás a gente tinha informação, óbvio que tinha, mas não era tanto igual a gente tem hoje em dia. Não era tão fácil, assim. Acho que hoje em dia a gente consegue acabar se inspirando em muitas outras pessoas. Nem eu tive aquela visibilidade ali que pudesse me ajudar a, de repente, sair de um relacionamento abusivo, porque eu não tinha ali quem olhar e quem falar, pô, essa pessoa tá passando por isso e tá me mostrando o que tá rolando, né? Com certeza. Nossa, muito bom. Bom, hoje a gente pode dizer que você também é integrante do nosso canal, que é um canal grande no YouTube, que tem até uma proposta diferente. E quando surgiu e como surgiu essa proposta para você fazer parte? Sim, então, eu tô no nosso canal há 1 ano e pouquinho, não faz um pouquinho mais de 1 ano, se eu não me engano. Foi antes da pandemia, né? Eu comecei a acompanhar o nosso canal e eu também fazia parte de uma agência que chamava The Beat. E aí eles tinham esse contato, que até a gente já tinha chamado a Clara para fazer algumas gravações, né? E de convidada. E eu também já tinha participado como convidada. E eu sinto que eu tenho um público muito presente e muito fiel. Então,
a galera acaba pedindo que eu esteja lá até para ser uma forma de representação, né? Então é muito bom a gente ocupar lugares que a gente possa representar uma minoria. E quando eu fui entrar no nosso canal, o nosso canal sempre teve uma proposta de canal diferente, assim, no sentido de pessoas mesmo, de elenco que sempre esteve no nosso canal. Então, se a gente puxar aí desde o começo, o elenco é totalmente diferente, sabe? Você não teve uma lésbica ali, enfim. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, pô, vou poder ser quem eu sou, vou poder ir com meu boneco, a minha touca, e é isso, né? Então, pronto. E aí, a partir do momento que eu comecei a gravar, eu percebi que, sim, teve muita aceitação, porque eu também tinha aquele receio que eu sabia que eu estava entrando num canal, que o público ali daquele canal não era o meu público. Então, como que seria essa mistura? Mas foi muito bom, foi muito positivo. Hoje em dia, o nosso canal abriu muito mais espaço, isso eu consigo enxergar, com certeza. Desde que eu e a Thaís entramos, eles abriram muito espaço para a gente poder falar coisas necessárias que não são muito faladas. Então, hoje a gente tem um espaço maravilhoso ali para abordar qualquer tema que a gente ache interessante. Que ótimo isso, muito bacana. Então, assim, bom, a gente pode dizer que você tem 2 canais agora, então... E fica a nossa dúvida, o que você mais gosta de gravar? Qual que é o tipo de conteúdo que é o seu favorito? Desde que eu comecei a tocar, foi algo que eu comecei a levar muito pro meu canal, porque eu gosto de fazer os vlogs e de mostrar a minha rotina nas viagens. Então, eu sempre tentei também separar um pouco essa parte, né? Catarina, a parte profissional, e Catarina, a parte pessoal, por mais que eu já tenha feito vídeos bem pessoais. Mas eu nunca quis colocar, né, entrelaçar muito, assim, as duas rotinas. Então, no YouTube eu colocava muito vlog de viagem, de eu tocando, e a galera gostava muito disso. E desde que começou a pandemia, tipo, eu fiquei, pô, não sei mais o que eu vou criar pro meu canal, porque eu não tenho como mostrar. Aliás, até tenho como mostrar o meu dia a dia na minha casa, mas, pô, isso é uma coisa tediosa, sabe? Porque sou eu e a minha cachorra todos os dias. Não tem nada diferente, ainda mais nessa pandemia. E eu sentia que eu sei que o que eu gosto de fazer é mostrar o meu trabalho. Mostrar o que eu tô fazendo, mostrar minha viagem, mostrar como que é a correria de você sair de um lugar e ir para outro, para você poder tocar. E isso a galera gostava muito de acompanhar. Tanto que as pessoas ficam me pedindo muito para eu voltar com os vídeos pro canal. E eu falo que, gente, eu vou voltar com os vídeos no meu canal, e que eu só tô tentando me estruturar e pensar bonitinho o que eu posso gravar, porque não é só a gente pegar a câmera e sair gravando. Eu gosto de fazer aquela estruturinha ali, ter uma noção do que eu vou gravar, depois fazer aquela edição, enfim. Então, eu tô tentando ver o que eu vou conseguir começar a fazer de novo para dar continuidade no canal, que eu sei que a galera gosta bastante. Saudades de ter uma correria, de ir para um lugar para o outro. Nossa, com certeza. Ficou numa memória distante, mas é engraçado isso, que às vezes o pessoal comenta e pede, porque eles acham que, grava mais vídeos como se fosse super simples, mas tem todo um roteiro, tem um trabalho, tem que pensar. É muito interessante isso. Bom, o último vídeo que você postou no HeyCat, no seu canal, foi um clipe, né? Sim. E a gente queria saber se vem mais clipes por aí, o que tem de novidade, o que vai rolar. De produção musical, sim, está vindo, está no forno, logo, logo sai. Mas de clipe eu ainda não sei, ainda mais por conta da pandemia, do jeito que as coisas estão. Eu acho que no momento mesmo, o clipe não vai rolar para essa música, mas quem sabe para uma próxima música, porque para fazer um clipe, ainda mais o último clipe que eu fiz, teve toda uma estrutura, teve toda uma equipe, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo barato. Então a gente tem que se programar, se reestruturar de novo, mas eu acho que para essa segunda música em especial talvez não tenha clipe, mas vai que de repente ela faça tanto sucesso e surpreenda, tomara, né? Sim. Deus queira que sim, e aí a gente consiga se organizar para de repente fazer um clipe para ela também. Não, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Muito bom. Bom, vamos agora a algumas indicações que a gente quer pedir para você, para te conhecer um pouquinho melhor. Então, primeiramente, uma série que você goste e que tenha uma protagonista lésbica ou bissexual que para você seja super forte, assim, ela é super forte. Nossa, agora vocês me pegaram. Eu sei do filme que eu assisti agora, do último filme que foi o Eu Me Importo, que eu não sei se vocês assistiram, que eu gostei da forma que eles colocaram o casal ali, que não era o principal da história, era algo muito simples, só tem um casal ali pronto, sabe? Não precisava focar que era um casal lésbico, nossa, olha isso.
Tanto que não teve nenhum problema por elas serem lésbicas, elas não tiveram problema nenhum por serem um casal lésbico durante o filme. Então eu gostei muito da forma que foi colocada. Agora, de série, eu sei uma série que eu assisti, que eu amava, que é Glee, né? Que tinha o casal lésbico, que era aquela coisa ali de descoberta, enfim, de aceitação. Eu gostava, mas isso daqui faz anos. Mas atualmente, assim, tô fraca de série. Não, tudo bem, mas isso é uma questão mesmo em filme, em série, que é sempre levantada, que quando tem casal lésbico ou mulheres bi, sempre tem uma problematização, ou é sempre impossível, Sim. ou não conseguem ficar juntas, e tipo, a gente só quer ver uma história que Sim. ser lésbica não é o foco, entendeu? Exato. Tipo, ok, elas são casadas, namoram, mas não é sobre aceitação, é só uma parte da história, né? Ser natural, é muito bom, assim, quando você assiste, vê que é natural aquilo, né? Uhum. Perfeito. Bom, e pra encerrar a dica, né, a gente viu há uns meses você postou sobre a casa nova e tal, e você comentou que tem jogado bastante durante a pandemia. Né? Então a gente queria saber qual jogo você tá curtindo, né, de videogame, como é que tá, o que você gosta de jogar. O que eu mais jogo, assim, sem dúvidas, é FIFA. Eu amo futebol. Eu jogava, né, futebol. E aí também, desde que eu me formei, eu dei uma parada com isso. E é algo que eu sempre fico colocando de que vou voltar, mas vou voltar mesmo. Então eu jogo muito futebol no videogame. Mais nos momentos que eu tô sozinha, porque eu não tenho nada pra fazer. Mas também não é aquele vício de, nossa, não consigo largar o controle. Não é nesse nível. E outro jogo também que eu comecei a jogar é o Call of Duty, só que sem condições. E ainda mais eu jogo online, eu caio no negócio lá já morro, porque a galera é muito viciada. Não dá tempo de eu pensar. E eu também comprei o The Last of Us, que me indicaram. Só que eu não gosto de jogo de zumbi porque eu tenho medo e eu tomo um susto, então eu não consigo jogar esse jogo. Eu só jogo esse jogo quando tem, tipo, minha prima aqui, aí ela fica jogando e eu fico assistindo. Porque eu odeio tomar susto, assim, de coisas de terror, e esse jogo em especial dá muito susto. Não, esse jogo dá muito susto, mas pela história e tal, se alguém jogar e você estiver assistindo, vale a pena, né? Como eu e Tamara terminamos. Eu sei que a menininha lá, ela é lésbica, né? Que me falaram, já me contaram essa bola, mas quem sabe eu vou terminar ele aí. Não, vale a pena, é um jogo bem interessante. Sim, parte 1 e parte 2 são muito bacanas. Ai, muito bacana, foi ótimo. Mas é isso. Essas são as perguntas que a gente tranquilo. queria muito te fazer, pra conhecer um pouco mais aí do seu começo, como que foi entrando no YouTube, do nosso canal também. Então, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês aí pelo espaço, e é isso. Querendo conversar sobre outras coisas aí, tamo junto também. Fechou.